Olá, galerinha, tudo bem? Bem, vim aqui para resolver as 5 questões que foram cobradas pela FCC no concurso público de técnico de previdência, tá certo? Do estado de São Paulo, tá ok? O concurso foi realizado no dia 15 de dezembro de 2019. Bora lá? No primeiro diz o seguinte: a horta de Ana tem couve, alface, escarola, espinafre e tomate, plantados em 5 filas numeradas de 1 a 5, cada uma com uma única variedade. As couves estão ao lado das alfaces. As escarolas, que estão na segunda fila, não estão ao lado das couves nem ao lado dos alfaces. Então, isso, vou colocar aqui, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 e fila 5, tá certo? Bom, a escarola, ele me diz aqui que ela está na segunda fila. Então, eu vou representar aqui pela letra EC, tá? EC de escarola. E daí, a couve e o alface não estão aos seus lados, tá certo? Então, consecutivamente, a couve e o alface estão na 4 e na 5, concordam? Porque já eles não podem estar na 1 e na 3. Então, aqui eu tenho couve ou alface, couve ou alface. O que já bate com a primeira que a gente havia lido, né? Eles vão estar lado a lado. Então, a primeira já está ok, a segunda está ok. Vamos para a terceira. Os tomates estão ao lado das escarolas, mas não estão ao lado das alfaces nem das couves. Então, ou seja, o tomate está aqui do lado da escarola, podendo estar do lado direito, seria na terceira fileira, ou na primeira. Mas como ele não está do lado nem dos alfaces e nem das couves, quer dizer que ele não poderia estar no terceiro, porque o quarto aqui é couve ou alface. Ou seja, se ele não está do lado de nenhum dos dois, ele não pode estar no terceiro, ele estaria no primeiro. Então, os tomates estão na primeira fileira, tá certo? Consecutivamente, nós vamos ter o espinafre na terceira por eliminação, concordam? Raciocínio lógico, já coloquei tomate, já coloquei escarola, aqui é couve ou alface, aqui é couve ou alface, né? Então, só sobra o espinafre aqui na terceira fila. E aí, o que ele pergunta? A fila que estão os espinafres foi o que eu acabei de comentar. Então, os espinafres estão na terceira fileira, tá ok? A gente tinha aqui fileira 1, 2, 3, 4 e 5. Portanto, alternativa, letra C. Esse foi nosso primeiro exercício. Vamos para o segundo, que diz o seguinte: Maria fez 2.019 balas de cocos de 5 sabores diferentes, sendo 392 puras, 400 com amendoim, 409 com abacaxi, 410 com recheio cremoso e 408 com chocolate. Ela deve fazer embalagem com 6 balas de um mesmo sabor. O número de balas que vão sobrar então, em cada embalagem deve ter 6 balas do mesmo sabor. Portanto, o que eu vou ter que saber? Como que eu vou ter que fazer para saber quantas balas vão sobrar? Eu vou ter que ver o resto de cada uma delas dividido em 6, tá certo? Porque se eu vou dividir em 6, eu vou ter um número de pacotinhos correto e vai restar algumas que não vai estar sendo colocado em nenhum deles. Então, eu vou ter que efetuar aí as 5 divisões. Então, primeiro aqui, 398 por 6. Então, o 6 cabe 6 vezes, que dá 36. Sobra 3, desce o 2, fica 32. E 5 vezes 6 dá 30. Ou seja, vão sobrar 2 balas, tá ok? Então, eu faria 65 pacotinhos e sobram 2 balas. Isso com as puras. Agora vamos para com amendoim, que são 400. Então, 400 dividido por 6. Novamente aqui o 40 vão ser 6 vezes 6, 36, que sobra 4. Desce o 0, 40. Novamente o 6, que dá 36. E 40 menos 36 dá 4. Portanto, vão ter 65 pacotes e vão restar 4 balas. Agora, de abacaxi, são 409, dividido por 6.
novamente o 6, que dá 36, né? Já ficando craque aí em 6 vezes 6 toda hora. Sobra 4, e aí 49, que dão 8. E 8 vezes 6, 48. Portanto, vai restar uma bala. Agora, com o cremoso, temos 410. Então, vão ser 410 dividido por 6. Quem fosse mais rápido aqui no concurso, ó, se 409 por 6 resta 1, 410 por 6 vão ter que restar 2, já que eu tenho uma bala a mais, tá certo? Mas, ó, vamos conferir aqui, ó. 41 menos 36 dá 5, fica 50, aí é o 8. 8 vezes 6 é 48, 50 menos 48, 2. Então, sobram 2 balas. E, por último, 408. Fazendo aqui, 408 dividido por 6. Isso daqui eu acho que dá certinho, ó. 6 vezes 6 já dá 36. Resta 4. Desce o 8. Então, 8 vezes 6, 48. Olha lá. Não sobrou nenhuma. Nesse caso apenas, tá certo? Então, como ele pedia no total, vamos ver aqui no total quantas balas que vão estar sobrando. São 2 no primeiro caso, 4 no segundo, 1 no terceiro, 2 e 0 no último, tá certo? Somando tudo isso, a gente fica com 2 mais 4 é 6, mais 1, 7, mais 2, 9. Então, vão restar 9 balas. Portanto, a alternativa, a letra B. Então, tá aí o nosso segundo exercício. Vamos para o terceiro. Os algarismos A, B, C, D na conta armada são distintos entre si. Aí tá aí a continha e o valor de B mais C é. Então, ou seja, eles não são valores iguais, tá certo? O A com certeza não seria 0, porque aí seria um número de 3 dígitos e não de 4, tá certo? Então, o A é diferente de 0. Como eu vou multiplicar por 9 vai continuar sendo um número de 4 dígitos, o A não pode ser 2, porque se eu fizesse 9 vezes 2 ia dar 18, e aí eu ia ficar com mais um dígito aqui, tá certo? Então, se ele não é 0 e não pode ser 2 ou um número maior, que sempre vai aumentar 1, ou seja, só pode ser valor 1, tá certo? Porque aí 9 vezes 1 ia dar 9, ou seja, eu já achei quanto que vale o meu valor de D aqui, ó. Vale 9. Vamos ver se dá certo aqui. Se o D é 9, 9 vezes 9 é 81. Então, é 1 e sobe 8. Olha lá, ó. Deu certinho, tá vendo? Ó, tanto na resposta quanto no número. Só que vejam só. Se eu fizesse aqui 9 vezes 1, que é do A, que dá 9, não poderia estar subindo nenhum valor aqui em cima. Ou seja, por exemplo, se o B fosse 2, 9 vezes 2, 18, ficaria 8, subiria 1. E 9 vezes 1, 9 mais 1, 10, ficaria 2 dígitos. Ou seja, não pode estar subindo nenhum valor aqui. Então, B não pode ser 2 ou mais. Como os valores são distintos e o A já vale 1, o B também não pode ser 1. Então, se ele não pode ser de 1 a 9, ele só pode ser 0, tá certo? Então, o B vale 0. Agora, falta a gente achar o C. Eu vou ter que fazer 9 vezes C mais 8, tem que terminar em 0. E ainda vou ter que subir uma quantidade para dar o C, tá certo? Então, 9 vezes quanto mais 8, que vai terminar em 0. Então, eu sei que 9 vezes C mais 8 vai ter que dar o algarismo C como 0, tá certo? Então, eu sei que é alguma coisa terminada em 0. Para eu somar 8 e dar 0, esse valor aqui teria que terminar em 2, tá certo? Porque se for 2 mais 8, 10. 12 mais 8, 20. Ou seja, sempre vai terminar em 0. Então, 9 vezes quanto que termina em 2? O único valor correto seria o próprio 8, porque 9 vezes 8 é 72. Então, como 9 vezes 8 é 72, consecutivamente o C vale 8, tá certo? Então, tá aí o Czinho vale 8.
pode ver que 9 vezes 8, 72, com mais 8 que tinha subido, 80. Aí ia subir 8 aqui de novo. 9 vezes 0, dá 0, com 8 que subiu, ficaria 8. Então dá certinho. Podem ver que 1089 vezes 9 dá 9.801. Exatamente o inverso. Só que ele me perguntava quanto valia B mais C. E B mais C, como o B vale 0 e o C vale 8, então a gente tem aqui o B valendo 0, mais o C que vale 8, 0 mais 8, isso fica 8, tá certo? Portanto, alternativa a letra B. Mais um exercício aí de raciocínio lógico, tá certo? Vamos para o quarto exercício. Um quadrado latino 4x4 deve ser preenchido apenas com os números 1, 2, 3 e 4, de tal forma que eles apareçam exatamente uma vez em cada linha e exatamente uma vez em cada coluna. Ao terminar o preenchimento, o quadrado latino da figura A mais B vale. Então, eu vou ter que achar quanto vale A e quanto vale B, tá certo? Bom, primeiro eu vou começar ou pela coluna, que temos 2 dígitos, ou pela linha aqui, que temos 2, que é mais fácil. Porém, eu vou começar pela linha aqui, vai ser o nosso primeiro passo, porque ó, eu já tenho 3, já tenho 2, está na mesma linha, só poderia ter 1 e 4. Como nessa coluna não podemos ter 1, porque eu já tenho 1 aqui, só sobra o 4. E aí ficamos com 3, 4, 2, e aí na linha só pode ter 1, já que não pode se repetir, tá certo? Bom, esse foi a primeira parte aí resolvida. Agora a gente tem aqui 1 e 4, então aqui só podemos ter 3 e 2, assim como aqui que eu tenho 3 e 2, só pode ter 1 e 4. Mas como nesses dois pontinhos aqui que eu estou fazendo só pode ter 1 e 4, nessa linha aqui, ó, eu não posso ter mais o 1, porque eu já tenho 1 aqui. Ou seja, se eu posso só 1 e 4, não pode o 1, só pode ser o 4, restando o 1 aqui em cima, tá certo? Então, já matei aqui essa coluna aqui. Agora, vamos conseguir mais valores. Agora, eu venho aqui para a última linha, nosso terceiro aqui, ó. O que a gente consegue? Eu já tenho 1 e 4, falta 2 e 3. Só que nesse quadradinho aqui, ó, não pode vir o 3, tá vendo? Porque eu já tenho ele nessa coluna. Portanto, só nos resta o 2. E aí aqui fica 3, tá certo? Aí já conseguimos matar duas linhas e uma coluna. Só que aqui, ó, nessa coluna a gente consegue novamente, ó. Já temos 1, 3 e 4, só vai faltar o 2, tá certo? Já conseguimos aí mais alguns números. Com isso, o A e o B só restaria serem quais números? Já tem 1 e 2, faltam eles serem 3 e 4, tá certo? Como ele pedia a soma, nem precisava ver quanto que valia cada um. Eu já sei que é 3 e 4, e 3 mais 4 é 7. Mas eu vou colocar aqui para vocês, ó. Nessa coluna já tem 1 e 4, então aqui só pode ser 3. E aqui, como eu já tenho 2 e 3, aqui teria que ser o 4, tá ok? Então, nós temos aqui A mais B seria 4 mais 3, que foi nosso quarto raciocínio aí. E 4 mais 3 vale 7. E 7 é a alternativa à letra D, tá ok? Então, vamos agora para o último exercício aí de matemática. Ele diz o seguinte: em uma competição de culinária, os concorrentes devem acertar o ingrediente especial para cada um dos 10 países que irão provar de olhos vendados. Para cada resposta certa, o candidato ganha 1 ponto e para cada errada, perde 1 ponto. Ana começou com 10 pontos e depois de provar os 10 pastéis, ficou com 14 pontos. Então, o número de erros de Ana foi... Então, ela começou com 10 e ficou com 14. Quer dizer que ela conseguiu ganhar 4 pontos provando os pastéis. Só que, para cada vez que ela acertasse, ela ganhava 1 ponto. Para cada vez que ela errasse, ela ia perder 1.
Como ela provou 10, eu posso falar que os que ela acertou, que eu vou representar aqui pela letra A, os que ela acertou mais o que ela errou, tem que dar 10 pastéis. Só que a quantidade que ela acertou menos a quantidade que ela errou, tem que dar os 4 pontos, tá certo? Ela tem que ter acertado 4 a mais do que ela errou, porque ela teve um saldo aí de 4. E aí ficamos com um sisteminha, que a gente vai somar. Por que somar? Olhem aí o E, a nossa incógnita aqui. Um está mais E, o outro está menos E. Se eu somar os dois, ó, ficaria com A mais A, já dá 2A. E E menos E dá 0. E 10 mais 4, 14. Como são 2A igual a 14, então posso falar que A é igual a 14 sobre 2. Já que o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. E assim significa que ela acertou 7. E se ela acertou 7, eu posso dizer que ela errou quantas? Eram 10 pastéis. Então vejam só, se eram 10 pastéis, a gente tinha que acertos mais erros era igual a 10. Se ela acertou 7, 7 mais quanto que dá 10? 7 mais 3. Então quer dizer que ela errou 3. É isso que ele pedia. Pedia quantas ela errou, tá certo? Então, portanto, a alternativa, a letra E. Esse é o nosso quinto e último exercício aí de matemática, tá certo? Espero que vocês tenham curtido, deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever aí no canal para não perder mais nenhum vídeo aula e correção de prova, tá certo? Muito obrigado e bons estudos.